Pode me esclarecer se Jesus comia carne? E se foi por vontade de Deus que o povo matasse os animais para comer? Tem na Bíblia ou foi coisa do povo da época? Penso, Deus tão perfeito e justo ficaria bem com essa atitude de tirar a vida dos animais para comer? Agradeço pela oportunidade. Com você, Jorge. Bom, primeiro, nos evangelhos existem passagens que falam de Jesus comendo. Lembra que ele multiplica pães e peixes para a comunidade? Ele multiplica pães e peixes para que as pessoas comam. Depois da sua ressurreição, no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21, no último trecho, Jesus aparece na praia e ele tinha fritado peixes para que eles comessem, e Jesus come peixe com eles. E aí você vai ver que se ele comeu peixe com eles, é porque ele comia peixe, né? Senão ele não teria comido. Porque o objetivo dele de comer o peixe é para mostrar que a vida após a morte era tão material como a vida anterior. Olha, quer ver como essa vida é tão material como a que vocês têm? Eu vou comer peixe do jeito que a gente comia. Gente, ele comeu peixe conosco. Então, realmente, após a morte, existe vida, e é uma vida em abundância, tanto que ele come, ele mastiga, engole. E isso é mais um fenômeno educativo para os que eram daquela região, né? E assim, os costumes que existiam naquela época, eles eram costumes daquele povo, naquela circunstância em que eles viviam. Não dava para a gente pensar coisas muito diferentes em função da parqueza que aquele lugar possuía. Não havia tanta fartura como a gente tem hoje. Os alimentos eram muito poucos, as comunidades elas não tinham abundância de alimentação. Então, as pessoas se alimentavam do que era possível comer para manter o corpo saudável. E a gente tem que entender que Jesus viveu numa determinada época. Certamente hoje, com os recursos que a gente possui, Jesus poderia trazer uma mensagem diferente. Você vê que o Buda, né? Tão iluminado, essa coisa toda, o Buda desencarna porque comeu um pedaço de carne de porco estragada. Sim, é isso mesmo. O Buda desencarnou de uma infecção intestinal porque ele comeu carne de porco. Ele foi à casa de um ferreiro, lhe foi oferecido uma carne de porco. Uns dizem que a carne estava envenenada, outros dizem que a carne estava estragada, isso não importa. O que importa é que ele sofre por conta dessa carne e desencarna. Ué, mas ele não é o iluminado? Comendo carne de porco. É lógico que, na medida em que a gente vai sublimando as nossas condições e convivendo com as pessoas num outro patamar, você pode propor uma alimentação diferente. Certamente o Buda, naquele período, comia a alimentação que o povo também comia. Jesus comia a alimentação que o povo da época comia. Hoje, certamente, teria muito mais recursos de alimentação e proporia formas distintas. Com relação aos sacrifícios que eram oferecidos no templo, em que se matava pombinhas, carneiros, bodes e até vacas, a gente precisa entender que isso faz parte da compreensão do homem da época. Não faz muito sentido que Deus se agradasse da matança de animais para satisfazer os seus interesses espirituais. Isso corre muito mais pela leitura humana do que propriamente por uma verdadeira lei divina. E aqui existe uma explicação que alguns estudiosos dão para esse processo de sacrifício de animais. O que dizem eles? Que o sacrifício de animais não era no sentido de matar os animais. Era de mostrar o que eu sou capaz de abrir mão para o meu Deus. Por isso que se escolhia a ovelha mais bonita, a pombinha que não tinha uma pena preta, para que se fizesse, dentro do conceito da época, a eleição do animal que não tinha nenhuma mácula. Então tinha uma vaca, por exemplo, a vaca mais preciosa que tinha era a vaca vermelha,
Era a única vaca que, quando fosse morta, suas cinzas poderiam limpar um sacerdote que tivesse se conspurgado com alguma coisa. Então, a vaca vermelha era a coisa mais preciosa que tinha. E isso não é porque a leitura é que as pessoas tinham que matar os animais. Era no sentido de dizer assim: eu amo tanto meu Senhor, que veja o que eu sou capaz de abrir mão para dizer a ele do que eu renuncio em favor dele. É mais nesse sentido do que eu sou capaz de abrir mão do que propriamente pegar um animal e matar pela morte. Mas dizer, eu renuncio a isso para mostrar o quanto meu Deus é importante para mim. Não deixa de ser um equívoco, mas é só para a gente tentar entender como o raciocínio se estabelecia na época do templo. E aí um último detalhe, depois que o templo foi destruído, não existe mais sacrifícios no judaísmo, porque só tem sentido o sacrifício ser feito se for no templo de Jerusalém.